Ela tinha apenas 17 anos quando seus pais a venderam como se fosse um pedaço de gado. Aos olhos deles, ela já não tinha valor. Os médicos haviam sussurrado a palavra estéril depois que uma doença na infância deixou danos permanentes. Em uma pequena e empoeirada cidade do oeste, onde se esperava que as filhas se tornassem esposas e tivessem filhos, esse diagnóstico a tornava inútil. O nome dela era Clara, e desde o dia em que seus pais assinaram os papéis e a mandaram embora, seu mundo escureceu. Ela se lembrava daquela manhã com clareza. Sua mãe não conseguia encará-la. Seu pai lhe entregou um embrulho com roupas e disse para ela se comportar. Sem lágrimas, sem explicações, apenas um empurrão firme, em direção a uma carruagem conduzida por um estranho. O homem que a levou era velho e amargo, um solitário, que pagou o pouco dinheiro que tinha por alguém que pudesse usar para cozinhar, limpar e fazer companhia em sua cabana vazia, à beira do vale. Ele nunca falava com gentileza, nunca sorria. Lembrava a ela diariamente que ela era quebrada, que seus pais a trocaram por menos do que o preço de uma mula. Clara trabalhava do nascer ao pôr do sol. Suas mãos estavam sempre feridas, os pés cheios de bolhas. Os dias se confundiam uns com os outros, cheios de silêncio, tarefas e a dor cortante da solidão. De vez em quando, o homem bebia, e essas noites eram as piores. Ela aprendeu a desaparecer dentro de si mesma, a silenciar a dor e seguir em frente. Ninguém veio procurá-la, ninguém se importava. Naquela terra vasta e vazia, era como se ela tivesse desaparecido. Numa noite de tempestade, depois de 2 anos longos, ela fugiu. Não planejou. Apenas sentiu algo se romper dentro de si. Com apenas um casaco e um pedaço de pão, saiu na chuva, o coração disparado. A escuridão a envolvia, mas era mais livre do que qualquer dia que passou naquela cabana. Caminhou até suas pernas não aguentarem mais, depois rastejou. Não sabia para onde ia, apenas que não podia ficar. Ao amanhecer, caiu à beira de uma estrada de terra, sua visão turva, os lábios rachados, o corpo tremendo. Foi então que ouviu o rangido de rodas de carroça e o som abafado de risadas infantis. Um homem alto com um chapéu de aba larga puxou os cavalos e desceu. Ajoelhou-se ao lado dela, afastando o cabelo molhado de seu rosto. Sua voz era gentil, algo que ela não ouvia há anos. "Você está bem, senhorita?" Ela queria falar, mas apenas lágrimas vieram. Ele a levantou com facilidade, colocou-a na parte de trás da carroça, onde 5 rostinhos a encaravam com olhos arregalados. Ele lhe deu água, a envolveu com um cobertor e continuou olhando para trás durante o trajeto. Ela adormeceu com o som da risada das crianças ainda ecoando em seus ouvidos. Quando acordou, estava em uma pequena casa de fazenda aninhada nas colinas. O homem se apresentou como Jack Callahan, viúvo e pai de 5 filhos. Sua esposa havia morrido no parto 3 invernos atrás, e ele criava os filhos sozinho desde então. A vida não tinha sido fácil, mas ele se virava. Disse que ela poderia ficar até recuperar as forças. Clara assentiu, sem saber se deveria confiar na gentileza em seus olhos. Jack nunca fez muitas perguntas. Deixava que ela ajudasse na casa quando se sentisse bem, sem forçar nada. As crianças logo se afeiçoaram a ela, especialmente a mais nova, Lily, que não saía do seu lado. Pela primeira vez em anos, Clara sorriu. No começo pareceu estranho, como se seus músculos tivessem esquecido como fazer isso. Mas foi ficando mais fácil. Semanas se passaram, depois, meses. Clara começou a rir de novo, a encontrar paz em assar pães, costurar roupas, pentear o cabelo de Lily. Jack a observava com admiração silenciosa, sem pressionar, sem esperar nada. Ele a tratava como se ela importasse. Isso era algo novo, algo sagrado. Uma noite, enquanto o sol se escondia atrás das colinas e pintava o céu de dourado, Jack a encontrou sentada na varanda com Lily ao seu lado.
Sentou-se com ela, tomando café. Nunca perguntei o que te trouxe até aqui, disse suavemente. Clara hesitou. Sua voz tremia enquanto contava tudo. Sobre os pais, o homem, os anos de dor e solidão. Ela se preparou para o julgamento, para a pena. Mas Jack não se abalou. Ele estendeu a mão e segurou a dela. Você está aqui agora. Isso é o que importa. Você está segura. Clara chorou naquela noite. Não de tristeza, mas de alívio. O peso que carregava por tanto tempo finalmente foi dividido. Jack não a via como quebrada. As crianças também não. Para eles ela era amor, calor, uma nova luz em seu lar. Os anos passaram e Clara se tornou parte da família Callahan. Ela nunca foi embora. Não precisava. Jack e as crianças preencheram os espaços vazios dentro dela, e ela se entregou a eles com todo o amor que tinha guardado. Não podia ter filhos, mas foi mãe daqueles 5, com uma ternura e força que vinham do fundo de sua alma. Jack eventualmente pediu Clara em casamento, não porque precisava de uma esposa, mas porque queria compartilhar sua vida com ela. Ele a amava, não apesar de seu passado, mas por causa de sua força, de seu coração. Clara disse sim, com lágrimas nos olhos, e naquela casinha escondida nas colinas do oeste, Clara encontrou o que sempre lhe foi negado. Não apenas um lar, mas um propósito, uma família, um lugar onde não era apenas desejada, era necessária, era amada. Ela não era mais a menina que foi vendida. Era Clara Callahan, mãe, esposa, sobrevivente. E desta vez, ninguém podia tirá-la dali. Clara costumava ficar de pé junto à janela nas primeiras horas da manhã, observando a luz se estender lentamente pelos campos. Os tons dourados, derramando-se sobre as colinas, faziam tudo parecer mais suave, mais vivo. Segurava uma xícara de café junto ao peito, o calor a mantendo firme enquanto o mundo despertava ao seu redor. Logo as crianças começariam a se agitar nos quartos, e a rotina começaria. Café da manhã, lições, tarefas. Mas por alguns minutos havia silêncio, paz. Às vezes, nesses momentos de quietude, o passado voltava. Não as partes dolorosas que a assombravam à noite, mas as lembranças que a lembravam de quão longe havia chegado. Ela se lembrava do chão frio de madeira da cabana onde esteve presa, do ar estagnado, do silêncio que gritava. Então olhava ao redor da casa da fazenda onde agora o riso ecoava pelos corredores, e sorria. Aquela vida não era algo que ela algum dia acreditara que teria. Jack nunca a pressionou para falar sobre aqueles dias mais sombrios, mas ele a ouvia quando ela escolhia compartilhar. Ele a abraçava quando as memórias vinham à tona, sussurrava suavemente que ela estava segura, que agora estava em casa. A constância dele se tornara seu alicerce e ela, por sua vez, se tornara a força dele. A cidade, porém, tinha suas opiniões. Quando Jack a levou pela primeira vez para a cidade, sussurros o seguiam na igreja ou na mercearia. As pessoas queriam saber de onde ela viera, por que estava ali. Alguns a julgavam por não ter filhos próprios, por assumir uma vida que não era sua por direito de nascimento. Mas Clara nunca vacilou. Ela mantinha a cabeça erguida e apertava a mão de Lily com mais força. Com o tempo, os sussurros cessaram porque todos viam, como os filhos dos Callahan, sorriam quando ela entrava na sala. Viam como os olhos de Jack se suavizavam ao olhar para ela, como a fazenda prosperava sob seus cuidados, como a casa parecia mais acolhedora, mais viva. Clara não apenas se encaixava na família, ela se tornara o coração dela. Houve um momento, 1 ano após Jack pedi-la em casamento, que Clara nunca esqueceria. Era um inverno particularmente rigoroso e Ethan, o filho do meio, ficou com uma febre terrível. Clara ficou ao lado da cama dele por 3 noites seguidas, recusando-se a sair. Lia para ele, passava um pano frio em sua testa, sussurrava orações na escuridão. Jack implorava para que ela descansasse, mas ela não cedia.
Não até ele estar seguro. Na manhã em que a febre finalmente passou, Clara adormeceu na cadeira ao lado da cama, as mãos ainda entrelaçadas às de Ethan. Quando acordou, Jack estava na porta, com lágrimas nos olhos. Ele caminhou até ela, ajoelhou-se e disse: "Você é a mulher mais forte que já conheci. Essas crianças eram minhas por nascimento, mas são suas por amor." Foi naquele dia que ela finalmente deixou de lado qualquer dúvida. Seu passado, doloroso e cheio de arestas, a moldara, mas não a definia. Ela encontrara sua identidade não no que lhe havia sido tirado, mas no que ela havia dado. Os anos passaram como as estações, em ritmo constante. As crianças cresceram. Lily, a mais nova, muitas vezes seguia Clara na cozinha, imitando cada movimento seu. Clara ensinou-lhe a sovar a massa, a bordar, a encontrar força no silêncio. À medida que cresciam, às vezes perguntavam sobre sua mãe biológica. Clara nunca fingiu substituí-la, mas contava histórias de amor, coragem, do tipo de mulher que acreditava que a primeira esposa de Jack havia sido. Ela queria que eles mantivessem viva aquela lembrança, mesmo enquanto construíam juntos uma nova. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho e risos, a família se sentou na varanda observando uma tempestade de verão se formar sobre as planícies. O céu estava tingido de lavanda e carvão. Raios cruzavam ao longe. Jack passou o braço por Clara enquanto Lily se enroscava em seu colo. Os meninos estavam nos degraus, conversando sobre cavalos e pescaria. Era um momento simples, mas que encheu o coração de Clara por completo. Ela se virou para Jack e sussurrou: "Eu costumava achar que eu era nada, que estava quebrada, além de conserto." Jack olhou para ela com aqueles olhos firmes e respondeu: "Você nunca esteve quebrada, só estava esperando ser vista." Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de gratidão, porque embora tivesse sido descartada, embora sua vida tivesse começado com dor e abandono, ela não estava perdida para sempre. Ela foi encontrada por um homem de mãos gentis e 5 crianças que lhe mostraram o que era o amor incondicional. Nos anos seguintes, Clara e Jack tornaram-se uma lenda silenciosa na pequena cidade. Falavam da força deles, da gentileza, da forma como nunca negavam ajuda a quem precisava. A fazenda se transformou em refúgio para outros que conheceram a dor. Uma jovem viúva chegou certa vez com 2 filhos pequenos e Clara a acolheu sem pensar 2 vezes. "Todos merecem uma segunda chance", ela disse. No aniversário de 50 anos de Clara, os filhos, já adultos, organizaram uma festa sob o carvalho atrás da casa. Convidaram todos da cidade, até pessoas que ela não via há anos. Lily, agora uma jovem com a resiliência de Clara nos ossos, levantou-se para falar. "Minha mamãe não nasceu nesta família", disse com a voz trêmula. "Mas ela nasceu para ela." Não havia um só olho seco na multidão. Jack ficou atrás de Clara, com as mãos em seus ombros, enquanto ela enxugava as lágrimas e sorria para as pessoas que se tornaram seu mundo. Ela olhou para os rostos à sua frente e pensou em seus pais, aqueles que a haviam abandonado. Uma parte dela ainda doía, se perguntando por que não a amaram o suficiente para lutar por ela. Mas naquele momento, cercada de amor, ela entendeu algo. Às vezes, família não é aquela em que você nasce, é aquela que você constrói, escolhe, pela qual luta. Ela nunca voltou à cidade onde nasceu, nunca mais viu seus pais, mas os perdoou. Não por eles, mas por si mesma, porque guardar mágoa a manteria presa a uma vida que já não era mais dela. Clara havia se erguido das trevas, transformou a dor em propósito, a rejeição em redenção. Quando Jack faleceu anos depois, pacificamente em seu sono ao lado dela, Clara segurou sua mão até a luz da manhã preencher o quarto. Ela o lamentou profundamente, mas com um coração cheio de memórias. Os filhos se uniram para consolá-la, não permitiram que ela chorasse sozinha. E, embora a casa parecesse mais silenciosa, ela nunca esteve realmente só. Continuou cuidando da terra,
contando histórias à beira da lareira, trançando o cabelo da neta de Lily, assim como trançava o de Lily. Envelheceu, mas nunca se cansou do amor que a envolvia. Seu passado permaneceu uma parte dela, mas não tinha mais poder sobre quem ela era. Clara já havia sido vendida, descartada como algo quebrado. Mas no fim, ela foi valorizada, ela foi escolhida, construiu um legado não de sangue, mas de amor imensurável. E isso era mais do que suficiente. A primavera chegou cedo naquele ano, com tempestades lavando a terra e flores silvestres brotando em lugares inesperados. Clara se pegava cantarolando enquanto trabalhava no jardim, com as mãos mergulhadas na terra, plantando raízes que pareciam simbólicas das suas próprias. Nunca se imaginou como alguém que pertenceria a um lugar, que seria amada, necessária e lembrada. Mas ali estava ela, fazendo geleia com as meninas, costurando calças gastas dos meninos e beijando a bochecha de Jack com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Numa noite, enquanto se sentavam para o jantar, Henry, o mais velho dos filhos, levantou-se com uma expressão séria no rosto. Estava quase com 16 anos, alto como Jack, com ombros fortes e olhos pensativos. Me ofereceram um trabalho no rancho Ali, disse com a voz firme. Eles precisam de ajuda com o gado nesta temporada. Jack assentiu. É um bom trabalho. O coração de Clara apertou. Ela havia ajudado a criar Henry. Lembrava-se de quando ele era mais baixo que a mesa e agora estava falando sobre ir embora. Ela sorriu, mesmo com a dor. Você vai se sair bem, disse baixinho. Só não esqueça de voltar para casa de vez em quando. O rosto de Henry suavizou e ele atravessou o cômodo para abraçá-la. Algo que não fazia há anos. Você é a razão de eu estar pronto para o mundo, Clara, sussurrou. Você é minha mãe, mesmo sem ter me dado a luz. Ela desabou em lágrimas então. Não porque ele estava partindo, mas porque percebeu que ele já havia lhe dado tudo o que ela sempre quisera. Ela tinha um filho, tinha 5. Naquela noite, Jack encontrou Clara sentada sozinha perto da lareira. Ele envolveu um cobertor sobre seus ombros e beijou sua têmpora. Está tudo bem? Ela assentiu. Eu só não sabia que sentiria tanto. Achei que estaria feliz por ele, mas é como se perdesse uma parte de mim. Jack riu suavemente. Isso é ser pai. Dói em lugares que a gente nem sabia que podiam doer. Ela se encostou nele. Nunca imaginei que sentiria esse tipo de dor, esse tipo de amor. Ele pegou sua mão e beijou seus dedos. Você nos deu algo que nem sabíamos que estávamos perdendo. Somos melhores por sua causa. Com o passar do tempo, Clara tornou-se um pilar da cidade sem nem perceber. Começou a se voluntariar na igreja, levar refeições aos doentes, ajudar mães recentes que lutavam para dar conta. Um dia ela pensou que sua infertilidade a tornava inútil, mas agora, o amor que carregava, desligado de sangue ou biologia, a tornava indispensável. Uma mulher, recentemente viúva e sobrecarregada com 4 filhos, se aproximou de Clara após o culto de domingo e perguntou: Como você consegue? Você faz parecer tão fácil. Clara sorriu, colocando um cacho de cabelo atrás da orelha. Nunca é fácil, mas o amor tem um jeito de ensinar a continuar, mesmo quando você acha que não consegue. A mulher a encarou. Você criou 5. Você é um milagre. Clara não disse nada no começo. Depois respondeu suavemente. Não. Eu só nunca deixei de aparecer, mesmo quando doía. Numa noite de início de verão, Clara estava em pé à janela, observando o pôr do sol sangrar em laranja e dourado sobre as colinas. O cheiro de pão fresco ainda pairava na cozinha. Jack estava lá fora, consertando as cercas com os meninos, e as meninas penteavam as bonecas perto da lareira. Clara tirou um momento para si mesma, as mãos em volta de uma xícara de chá quente, pensamentos vagando para um tempo em que jamais acreditou que tal paz pudesse existir. De repente, alguém bateu à porta.
Clara abriu e congelou. Diante dela estava seu pai. Estava mais velho agora, com fios grisalhos na barba, olhos cansados e inseguros. Atrás dele estava sua mãe, olhar abaixado, mãos apertadas diante do avental. Clara não conseguia respirar. O chão pareceu girar. Não os via havia quase 8 anos. 150, disse seu pai, tirando o chapéu. Nós soubemos que você estava morando aqui. Sua voz travou na garganta. O que vocês querem? A mãe ergueu o olhar, as lágrimas já se formando. Queríamos ver você, saber se está bem. Clara ficou imóvel. Não sabia se estava com raiva ou só cansada. Depois do que vocês fizeram, depois de me venderem como um saco de batatas para aquele monstro, o pai pareceu envergonhado, verdadeiramente envergonhado, pela primeira vez em sua memória. Estávamos errados, desesperados, e penso em você todos os dias desde então, mas eu não sabia como consertar. Jack chegou bem nesse momento, viu os dois à porta e imediatamente se colocou ao lado de Clara. Tudo bem aqui? Clara não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para os pais, aquelas pessoas que um dia a entregaram como um fardo, e depois para Jack, cuja presença era como um escudo. As crianças espiavam do lado de dentro, sentindo que algo estava diferente. Eu não odeio vocês, disse Clara com a voz firme. Mas eu não preciso mais de vocês. Eu tenho uma família agora, uma de verdade. Sua mãe desabou em lágrimas e seu pai olhou para o chão, sem palavras. Jack não disse nada, apenas pousou a mão no ombro de Clara e apertou com delicadeza. Eles foram embora logo depois. Sem briga, sem cena dramática, apenas 2 pessoas indo embora carregando o peso do passado nos ombros. Clara fechou a porta suavemente e se virou para encontrar os 5 filhos olhando para ela. Lily correu primeiro e envolveu os braços em sua cintura. Aqueles eram sua mãe e seu pai? Sim, querida. Eles são pessoas ruins. Clara se agachou e a abraçou. Eles eram pessoas com medo. E às vezes pessoas com medo fazem coisas muito ruins. Mas nós não precisamos ser como eles. Naquela noite, Jack a abraçou com mais força. Não disse nada sobre o que aconteceu. Apenas beijou sua testa e sussurrou. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. E Clara, pela primeira vez, acreditou. As estações passaram lentamente, cada uma fincando raízes mais profundas na alma de Clara. A primavera trouxe flores silvestres e risadas de crianças ecoando pelas colinas. O verão trouxe dias longos nos campos e noites na varanda, com a mão de Jack sempre encontrando a dela. O outono era o favorito de Clara, brisas frescas, pão de canela no forno, e as crianças enroladas em lã, correndo entre pilhas de folhas douradas. O inverno chegava com uma graça silenciosa, a lareira sempre acesa, e o som de histórias suaves, compartilhadas, sob cobertores quentes. Agora, Clara não era mais apenas a senhorita Clara para os vizinhos, era Clara Callahan, esposa do homem mais gentil da região, mãe de 5 crianças brilhantes e amorosas, e o coração de um lar que parecia atrair todos os viajantes, todas as almas perdidas, como um farol. Uma dessas viajantes foi uma jovem chamada Millie. Ela havia sido encontrada vagando perto da margem do rio, machucada, assustada e grávida. Jack a trouxe para casa uma noite, envolta em seu casaco, e Clara não hesitou nem por um segundo. Ela conhecia aquele olhar nos olhos de Millie. Já o tinha visto em seu próprio reflexo, muitos anos atrás. Medo, vergonha e a crença atormentadora de que ninguém a queria. Mas Clara a queria. Ela lhe deu comida, banho e um quarto. Millie chorou em seus braços na primeira noite, não pela dor, mas porque não conseguia acreditar que alguém lhe mostrasse tamanha ternura, sem esperar nada em troca. Clara sussurrou. Você está segura agora. Não precisa mais fugir. Millie ficou até o nascimento de seu bebê, um menino que chamou de Thomas.
E embora eventualmente ela tenha se mudado para começar uma nova vida numa cidade próxima, sempre voltava para visitar Clara, chamando-a de Mamãe Clara, com afeto na voz e lágrimas nos olhos. Clara percebeu, ao ver Millie embalar o filho na varanda um dia, que não havia se tornado apenas mãe dos filhos de Jack. Ela havia se tornado algo mais, uma cuidadora de corações perdidos. Sua infertilidade, que antes fora vista como seu maior defeito, aquilo que a tornava inútil aos olhos de seus próprios pais, agora era sua força, porque ali, naquele mundo selvagem e lindo que construiu com as próprias mãos e coração, Clara viu a verdade. Ela não nasceu para gerar filhos, nasceu para carregar pessoas. Cada pessoa que passou por sua vida, cada alma ferida pelos ventos ásperos da vida, encontrou consolo em sua presença. E Clara, que fora descartada, que um dia foi considerada inútil, tornou-se uma mulher cujo amor preenchia cada canto vazio que tocava. As crianças também cresceram. O mais velho, James, agora quase um homem, ajudava Jack a cuidar da terra. Sarah sonhava em ser professora e passava horas lendo em voz alta para os irmãos. Clara os via se tornarem pessoas gentis, corajosas e honestas, e sabia, no fundo de seus ossos, que o sangue não fazia uma mãe. O amor, sim. Jack costumava dizer: "Você manteve essa família unida melhor do que eu jamais conseguiria." E ela apenas sorria e balançava a cabeça. "Você me deu algo em que segurar", respondia. Mas Jack sabia a verdade. Ele salvara a vida dela ao parar aquela carroça anos atrás. Mas Clara, ela salvara todos eles. Era uma manhã fria de outono, quando Clara sentou-se sozinha debaixo do velho salgueiro, além do pasto. A névoa abraçava a terra como um cobertor macio, e o céu era pintado com o dourado suave do nascer do sol. Ela segurava uma carta nas mãos, que chegara pelo correio no dia anterior. Era de sua mãe. Após quase 15 anos de silêncio, Clara havia lido cada palavra 2 vezes, com o coração dividido entre feridas antigas e uma curiosidade cautelosa. A carta era curta, escrita com caligrafia trêmula, cheia de arrependimento. Seu pai havia falecido no inverno anterior. Sua mãe, agora frágil e sozinha, escrevia para dizer que sentia muito por tê-la vendido, por não ter lutado por ela, por não ter sido uma mãe quando Clara mais precisava. "Vivo com essa vergonha todos os dias", dizia a carta, "e se Deus me conceder uma última misericórdia, espero que seja te ver novamente só uma vez." Clara ficou horas encarando o papel depois de ler. Memórias que ela havia enterrado sob anos de paz e amor ressurgiram como fantasmas. Ela não pensava em seus pais há muito tempo, nem ousava. Dissera a si mesma que aquele capítulo estava encerrado, mas também sabia como era estar perdida e sem esperança. Sabia o que era estender a mão em busca de graça sem saber se ela viria. Então, 2 dias depois, Clara arrumou uma pequena mala, beijou Jack e as crianças e embarcou na diligência rumo à sua antiga cidade. Ela não sabia o que esperar. Talvez ficar frente a frente com a mulher que a abandonou e mostrar que havia construído algo lindo. Talvez ouvir as palavras que tanto desejou na infância: "Eu estava errada. Você sempre foi suficiente." Quando chegou, a cidade parecia menor, mais silenciosa. As ruas guardavam sombras de seu passado, mas já não a assustavam. Encontrou a mãe morando em uma casa modesta nos arredores da cidade. A mulher que abriu a porta era mais velha, mais magra, com fios de cabelo grisalhos e olhos cansados que se arregalaram, incrédulos ao ver a filha. "Clara", ela sussurrou. Clara assentiu. As lágrimas brotaram nos olhos da mãe. "Você veio." Elas sentaram-se à mesa da cozinha por horas. Sua mãe pediu desculpas repetidas vezes, com a voz entrecortada pela culpa e pelo arrependimento. Explicou como o medo, a pressão e a vergonha as haviam tornado cruéis, que perder Clara a assombrava todos os dias desde então. Clara ouviu em silêncio. A dor não desapareceu, mas algo dentro dela amoleceu.
Ela havia carregado aquela ferida por tempo demais e agora, finalmente, podia deixá-la ir. Eu te perdoo, disse Clara com a voz firme. Não porque não tenha doído, mas porque não vou mais carregar esse peso. Sua mãe chorou com o rosto nas mãos, e Clara estendeu as suas, segurando-as com delicadeza. Quando voltou para casa, uma semana depois, as crianças correram até ela, abraçando-a com força, enchendo-a de histórias e perguntas. Jack estava de pé na varanda, observando-a com o mesmo amor paciente e constante de sempre. Quando seus olhos se encontraram, ela sentiu tudo se encaixar. O passado já não a definia. O futuro era dela para moldar. Naquela primavera, Clara plantou um jardim, seu primeiro de verdade, bem diante da janela da cozinha. Preencheu-o com girassóis, calêndulas e ervas selvagens. Jack zombava carinhosamente de sua obsessão por flores, mas a ajudava a cuidar do jardim todas as manhãs. As crianças também deixaram suas marcas. Pedras com corações pintados, pequenas placas de madeira escritas "Cantinho da Mamãe Clara". O jardim floresceu de forma exuberante, desafiadora. Era o símbolo de sua cura, de raízes plantadas não em laços de sangue ou tradição, mas em amor. Tornou-se o lugar para onde ela ia quando a vida parecia demais, onde falava com o céu e agradecia aos ventos pela estranha e tortuosa jornada que a tinha levado até ali. Clara um dia acreditou que era quebrada. Disseram-lhe que não valia nada, mas, na verdade, ela só estava esperando o solo certo para florescer, e floresceu. Anos mais tarde, quando Clara já era velha e grisalha, com os filhos crescidos e netos correndo pelos campos, ela se sentava naquela mesma varanda onde um dia contou sua história a Jack. Um sorriso suave enfeitava seu rosto, enquanto observava os netos brincarem. Jack, ainda seu rochedo constante, permanecia ao seu lado, mãos sempre entrelaçadas. As pessoas do vale falavam seu nome com reverência, não por fama, mas por ter transformado tantas vidas com a força do coração. Jovens mulheres vinham até ela em busca de conselhos. Órfãos encontravam abrigo sob seu teto. Corações partidos encontravam cura em suas palavras. E quando alguém lhe perguntava como ela havia conseguido, como se encheu de tanto amor depois de tudo que viveu, Clara respondia simplesmente: um dia fui nada aos olhos do mundo, mas o amor me encontrou, e eu escolhi me tornar tudo aquilo que disseram que eu nunca seria. Ela tinha sido vendida pelos próprios pais por algo que não podia controlar, mas no fim, construiu uma família mais forte do que qualquer laço de sangue, uma vida mais plena do que qualquer sonho que ousou ter, e um legado que sobreviveria à dor e ao preconceito. Ela era Clara Callahan, não quebrada, não estéril, mas abundante, mãe de muitos, guerreira do amor. E ninguém, nem o passado, nem o tempo, nem mesmo a memória mais cruel, poderia tirar isso dela.